Olá, meu nome é Paulo Salles, aluno do curso de graduação em Química Tecnológica do Departamento de Química do Cefet-MG, aqui no campus Nova Suíça. O nosso trabalho é a análise de anabolizantes por GCMS, desenvolvimentos e desafios, projeto na área de Química Forense, que está vigente desde 1º de março de 2020 e orientado pela professora Adriana Akemi. Há um crescente uso de esteroides anabolizantes adquiridos de forma ilegal. E como o uso desse tipo de droga é controlado e restringido pela vigilância sanitária, é comum a aquisição de produtos falsificados e adulterados por meio de mercados clandestinos. Quando apreendidos, demandam uma análise química para a identificação e quantificação das substâncias constituintes, e a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa se destaca, então, como uma metodologia analítica eficiente para esse tipo de atribuição. O desenvolvimento de metodologias para esse tipo de técnica instrumental é, então, crucial para aprimorar e facilitar a identificação de anabolizantes sintéticos com confiança e reprodutibilidade. Realizamos uma pesquisa bibliográfica, fazendo busca por periódicos e publicações científicas, em ferramentas de buscas virtuais especializadas como o Portal CAPES e o Science Direct, procurando por palavras-chave coerentes com o escopo do trabalho. Dessa forma, através de uma análise sistemática dos artigos, foram registrados quais os principais tipos de amostras, etapas de preparo de amostra e condições cromatográficas, organizando esses dados numa compilação didática. Os materiais apreendidos são encontrados na forma de ampolas, soluções aquosas ou oleosas, comprimidos e cápsulas. Anabolizantes sintéticos também já foram detectados em suplementos alimentares. Processos de extração são então necessários para o preparo de amostra, sendo realizadas extrações líquido-líquido, sólido-líquido ou extração em fase sólida, para isolar essas moléculas de interesse. A derivatização é uma etapa recorrente, se dando pela substituição dos hidrogênios dos grupos hidroxila por um grupo trimetilcilil. São realizadas modificações dos grupos funcionais dos anabolizantes que se tornam mais adequados para a análise cromatográfica, pois há um aumento da volatilidade e estabilidade térmica dos compostos, e também minimiza interações indesejadas com a coluna e com o liner de injeção. Além de estudos com distintos reagentes para a adição desse grupo nas estruturas dos esteroides, há discussões a respeito do rendimento dessas reações, variando temperatura e método de aquecimento, bem como o uso de micro-ondas e sonicação, sendo que a sonicação não apresenta resultados muito relevantes quando comparada com o aquecimento. Somente uma pesquisa publicada que encontramos não fez uso da derivatização em sua metodologia. Foi possível isso através do desenvolvimento e validação de um método, sendo utilizados para a quantificação de 345 amostras da Polícia Federal aqui no Brasil. Existe a necessidade de realização de estudos quantitativos, pois algumas adulterações dos materiais apreendidos ocorrem não somente pela ausência ou substituição do princípio ativo, mas pela variação da sua concentração, que pode ocorrer de modo que ela seja mínima ou extremamente alta, fazendo com que o usuário não tenha controle sobre a dosagem real da substância. Isso implica que análises qualitativas podem fornecer resultados incompletos a respeito da adulteração. As etapas de preparo de amostra aumentam o tempo de análise, e o desenvolvimento de metodologias que minimizam essa etapa facilitam e agilizam o estudo das amostras apreendidas. As diferentes matrizes de amostra possuem contaminantes, que variam de acordo com o fabricante, o que pode dificultar as análises, demandando uma maior atenção ao processo de extração. Além disso, estudos em GCMS têm sido realizados para traçar o perfil químico de anabolizantes sintéticos apreendidos, compreendendo assim os padrões de fabricação que podem dar uma indicação, uma evidência de origem. Por exemplo, a contaminação de suplementos vitamínicos, que foi relatada em alguns artigos, indica que uma manufatura ilegal ocorre com o compartilhamento de uma fábrica provavelmente irregular. Há também estudos sobre a composição dos veículos das soluções oleosas para determinar se há uma mesma origem de fabricação entre esses materiais apreendidos. Em paralelo, há o desenvolvimento de estudos para análises cromatográficas multidimensionais e com distintas técnicas de detecção de massas e fenadas à cromatografia gasosa. Foi possível notar, então, que os maiores desafios são o preparo de amostra, a eliminação dos efeitos de matriz e o desenvolvimento de métodos que permita a identificação por padrões de fragmentação obtidos pelos espectros de massa. Nosso trabalho ainda está em andamento e temos como objetivo a redação de um artigo de revisão que possa servir como um ponto de partida para novos estudos experimentais que contribuam com essa interface da química com as ciências forenses. Obrigado.